Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do De Dono para Dono, que é o podcast da Audas, onde a gente traz aqui sempre empreendedores com histórias super bacanas para dividir com a gente a jornada deles e o que a gente fala sempre, né? O lado A e o lado B do empreendedorismo, que é o lado que a gente lembra. Então eu tô aqui hoje com 3 pessoas, com o Luca Venturi, com a Adriana Venturi e com o João Pismel, que são da Casa Veraneio. Então, pessoal, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o convite, pelo carinho aí com a gente, por participar do podcast, né? E já vou pedir para vocês se apresentarem e já aproveitar o gancho. Como é que surgiu esse negócio da Casa Veraneio, Luca? Bom, eu agradeço o convite. A Casa Veraneio é uma empresa que foi criada em 2021, porém ela já existia há muito tempo com a minha mãe. Então, a gente basicamente pegou uma ideia que ela tinha e que utilizava na agência de viagem delas e trouxe essa profissionalização do negócio, dada a pandemia, que as pessoas buscavam casas, estavam fugindo de hotéis, tinham problemas de pegar voos e tudo mais. Então, a gente surgiu com a solução de trazer casas próximas a São Paulo, para que as pessoas pudessem ir de carro e tivessem toda a comodidade de um hotel, desde ter serviços, compras, personalizar a estadia da maneira que ela desejasse. E isso foi planejado ou foi uma reação à pandemia? Como é que foi essa história aí? Porque... Isso foi uma reação à pandemia. Isso não foi planejado. Na verdade, como ele disse, já era, né, um fator que eu fazia com a agência, só que eu fazia fora do país para os meus clientes. Então, eu alugava casa lá em Orlando, eu deixava geladeira pronta, carros na garagem, todos os serviços. Preciso de babá, preciso de uma arrumadeira diariamente, quero, enfim... Tudo que a pessoa queria, eu fazia só aqui em Orlando. Então, a minha agência fazia toda a viagem. Faz até hoje, mas né, antes da pandemia era assim. E a pessoa só ia lá para aproveitar. Tudo VIP. Aí veio a pandemia. Aí quebramos, né, as pernas e agora vamos segurando. E uma cliente minha chegou, uma super cliente, fez assim... Adriana, por favor, me arruma uma casa para ir de férias. Ela tá ficando louca. Louca, assim, com 3 adolescentes dentro de casa, aqui em São Paulo. Aí ela fez assim, eu preciso passar férias numa casa que eu vá de carro, mas com tudo que você sempre fez lá em Orlando. Aí eu cheguei pro Luca, eu cheguei em casa, na verdade, para todo mundo ali, né? Falei, gente, precisamos ir atrás de uma casa próximo e a gente vai prestar todos os serviços que a gente faz lá aqui. Vamos tentar. Ele fez hambúrguer, ele fez churrasco, eu fiz a parte de concierge, ficar com ela, porque além dela ser super cliente, hoje ela é muito minha amiga, né? E naquela época já era, os filhos dela sempre gostaram muito de mim, então a gente sempre ficou junto. Enfim, aí começou. Gostou das férias, 15 dias, quero outra casa pro carnaval, mas quero outra, não essa. Luca, precisamos de outra casa. E aí fomos atrás, e aí ela já indicou, e aí ela também já queria mais. Legal. E aí ele falou, opa, tá aí, vamos abrir uma nova empresa. Né? Continua com a agência. E o negócio da agência continua? Continua. Até hoje eu continuo, mas ficou, né, estabilizado durante a pandemia. Mas a Casa Veraneio nasceu. Mas o engraçado é que quando a gente começou a fazer, de achar casa e tal, a gente fez de uma maneira tão natural que um dia, até na pandemia, o João também, lá em Atibaia, a gente tava na casa dele, nadando e tudo mais. E ele, o que você tá fazendo? Como que tá sendo com a agência? Eu comentei, ele falou, pô, dá pra fazer um negócio. Por que que a gente não realmente abre uma empresa, eu entro com vocês e a gente profissionaliza isso e vamos fundar a Casa Veraneio? E desde então é que a gente começou essa sociedade. Porque a ideia até então, vamos abrir um braço na agência, né? Você não tem aquela coisa muito, né? Na pandemia todo mundo sem muito se comunicar e eles dois se falando, vamos abrir uma nova. Aí pensa no nome, vamos fazer isso, vamos pensar naquilo. Meu marido deu o nome, Casa Veraneio, que ficou muito legal. Que no começo a gente até ficou rateando, mas aí aceitaram mais. E aí foi, né, o Luca com a experiência dele, o João com a experiência dele, eu com a minha bagagem toda de turismo. Com triplo de experiência. Não triplo nada, mas é que assim, muitas coisas hoje, eu falo pra eles, problema de vocês. Sim. Vocês só me passem, porque eu não entendo de muita coisa. Né? Legal. Eu entendo de muitas outras coisas que eles não entendem. Então, essa parceria, na verdade, essa sociedade é uma grande junção de conhecimento para que a gente possa crescer cada vez mais. Legal. E de lá para cá, o que já aconteceu? Porque, assim, pelos números atuais, você já
deram uma crescidinha, já estão com um portfólio de casas bacana. Como é que aconteceu isso? Foi até um sustinho para nós, né? A gente... Nosso plano era em 2021 finalizar com 10 casas no portfólio. 10 casas planejamento no Esse era o business plan. Então, 10 casas enche de um maio. investimento. Você veio com o universo conservador lá da sua casa Exato. antiga. Pode falar o nome de onde você veio? Pode. A gente conhecia o João, né? O meu sócio lidou muito com o João no Pátria, onde ele estava. Que são caras, especialmente quando estão do outro lado da mesa, super conservadores, botam bola pra baixo e tal. Sim. Então você veio com essa cabeça conservadora para um negócio novo. Com certeza. E assim, em 2021, como era um negócio ainda novo, a gente não enxergava muitos concorrentes no mercado e nem sabia, né, qual que era o potencial desse negócio. E a gente tinha ali um volume financeiro baixo, né, para começar o empreendimento. A gente sempre foi bastante pé no chão. E aí, no primeiro ano, era um business plan super conservador e, na verdade, as 10 casas, né, que a gente considerava que a gente teria no portfólio no final do ano, basicamente era o que o dinheiro dava, né, para a gente conseguir cadastrar, fazer as fotos, etc. E aí, o que aconteceu, né, como a Adri citou, é que um cliente vai indicando para outro e tal, e aí, em próprio 2021, no segundo semestre... a gente experienciou, né, uma demanda bastante grande e com isso a gente conseguiu também ter receita para expandir, né? Porque uma das coisas que a gente sempre combinou desde o início é que o nosso foco era crescer a empresa, né, reinvestir o que a gente estava faturando. Então, já logo no segundo semestre de 2021, né, que foi o nosso primeiro semestre de operação, a gente já começou a ter essa receita e automaticamente, né, ao invés da gente distribuir, né, guardar pra gente, manter ali com as 10 casas, a gente estava super alinhados e continuamos super alinhados de reinvestir no negócio para fazer ele crescer, né? E terminaram com quantas então, casas daí? 42 casas. 42 casas. Isso em 2021. Em 2021. Sim. E hoje? Hoje temos no Brasil 124 atualmente no site, mais 10 em Orlando. Caramba. Isso cadastradas. E só para eu comparar com o BP, onde que o BP estava em 2023? Ixi, eu acho que assim, o tanto de dinheiro que a gente tinha e com assim, a expectativa que a gente tinha de mercado, o BP inicial ele foi feito de 1 ano. Assim, era assim, gente, vamos chegar nesse 1 ano aqui, se o dinheiro... Depois se tiver dinheiro ainda. Então, boa. Era um dia de cada vez, né? Legal, ótimo. E como que vocês gerenciam? Porque isso deve ser... E como que a empresa gerencia isso? Como é que vocês gerenciam isso? Porque imagino que, no final das contas, vocês estão realizando 130 eventos simultâneos, entre aspas, né? Assumindo que tá tudo ocupado, se tiver tudo ocupado, eventualmente, né? Nem sempre... a gente ainda não está com as 130 ocupadas, né, Luca? Que deixa a gente maluco. Mas, assim... Quem quiser aproveitar, então... Tem bastante coisa boa. É muito bom. Se quem quiser, entra no mais de 130. Na verdade, é muito legal, porque o Luca é formado em gestão de eventos, né? Eu já tive empresa de eventos, também estou nesse meio eventos, hospedagem, turismo. O João tá aí segurando a corda e soltando pra gente. Mas, na verdade, essa parte de gestão, nossa, é muito boa por causa do contato, de toda a parte do Luca com o proprietário, né? Então, a gente tem um padrão Casa Veraneio, que é seguido e que é exigido, né, desses proprietários para que facilite o nosso trabalho. Tá. É fácil? Não é fácil. Além do proprietário, tem os serviços, né, além da casa. Porém, eu acredito que tudo isso dá certo por causa desse nosso padrão. Então, o Luca, com todo o jeito dele de ir atrás das casas, de manter o padrão não só da casa, né, da gente ter um padrão geral dela, mas também de tudo como ela funciona, e também do proprietário a ter conosco e nós termos para com eles. Na realidade, o que a Adriana estava tentando explicar é que, assim, a gente começou, né, como o João disse, com o business plan, e que a partir do momento que a Casa Veraneio começou a crescer, dessas 130, mais de 20 já foram trocadas. Sim. Porque tem casas que
passaram a não atender mais o nosso padrão e não quiseram se mover para isso, ou até mesmo a gente falou, a gente não precisa mais de casas nesse padrão, sendo que a gente está evoluindo, temos uma série de outras casas e a nossa busca é sempre por uma melhoria constante. Tá. Então a gente faz essas substituições, a gente não mede muito pela quantidade de casas, por mais que seja legal ter diversas opções para atender cada vez mais pessoas, a gente preza muito pela qualidade da experiência que cada hóspede vai ter dentro do imóvel. Então, se ele está em uma casa que é espetacular, mas às vezes o enxoval não é o que a gente desejava, o serviço a gente não consegue atender tão bem, a gente deixa ela em stand-by até conseguir gerir uma experiência completa lá dentro para o nosso hóspede. Legal. Então, Mas a você gente perguntou a quantidade, né, que a gente já teve simultânea. Nosso pico atualmente foi nesse último Réveillon, que a gente atendeu mais de 400 hóspedes simultaneamente na casa, com mais de 27 casas sendo feitos eventos simultaneamente, e mais de 70 prestadores simultaneamente em 4 estados diferentes. Então, esse foi o nosso maior desafio até hoje. E desafio que eu digo é porque a gente não tem só a casa, a gente tem que ter uma série de mercados que entregam em cada casa, conferir se foi entregue da maneira correta. O hóspede está lá, ele não vai querer sair e comprar alguma coisa, a nossa proposta é que ele nos mande e a gente envie algo para ele. Então tem que ser criada uma rede muito vasta do que você mais imagina. Ontem mesmo a gente mandou para a Praia do Forte uma fisioterapeuta especializada em gestantes, porque uma hóspede pediu em cima da hora e a gente conseguiu atendê-la. Legal. E Luca, como é que vocês fazem essa gestão toda? É na base do telefone, do WhatsApp? Vocês já conseguiram desenvolver alguma coisa de tecnologia? Como é Ainda que, não. Como é que Inclusive, se alguém tiver uma solução pra gente, estamos aceitando. Precisando, Estamos aceitando. Legal. Hoje em dia é muito no relacionamento com as pessoas. Eu sou um cara que acredito muito no relacionamento. E eu acho que se você conhece a pessoa, recebe uma indicação, conhece o serviço e pô, a gente depende das pessoas que estão lá, né? A gente pode ter o melhor site, a gente pode ter a melhor foto, a gente pode ter a melhor casa e o melhor atendimento. Porém, se a pessoa que vai receber os clientes e vai atendê-los diariamente não tem esse mesmo comprometimento, nosso trabalho vai por água abaixo. Então, eu imagino que a gente tenta deixar todos cientes do que eles fazem parte, que é um todo. Então, acho que esse é o grande segredo, fazer todos, desde o nosso escritório até na Bahia, no litoral paulista, Campos do Jordão, interior, que comprem a ideia e entendam o que é oferecer uma experiência Casa Veraneio. Legal, legal. E hoje, beleza, vocês já explodiram o business case, né? E agora estão vivendo uma nova realidade. Quando vocês olham para algum lugar, olham ou aqui no Brasil ou fora, tem alguém que é uma referência, benchmark, que vocês falam assim, putz, a gente tá... Agora que a gente viu que esse negócio funciona, a gente olha e tem um cara aqui que talvez seja o que a gente quer ser ou não? Como é que é isso? Tinha uma empresa que a gente queria ser. Na verdade foi uma inspiração, uma referência. Porém, hoje a gente enxerga modelos de negócios semelhantes, mas que vão para caminhos diferentes. Tá. Tem uma empresa, acho que eu posso citar. Fica à vontade. Chamada Matueté Villas, que trabalha também nesse mesmo mercado de alto padrão. Tá. Porém, eles são muito voltados a viagens. Então, você vai ter casa em outras regiões do Brasil de difícil acesso, viagens com avião. Quando nossa referência hoje, a gente priva por ter São Paulo toda mapeada. Legal. Então, hoje, nosso segredo e nossa força maior está em São Paulo. Legal. E aí, em contrapartida, agora com o passar do tempo, a gente está expandindo também para poder atender clientes que tiveram uma experiência legal em São Paulo, mas querem ir para Milagres com a gente, ou para Praia do Forte, ou para Trancoso, ou Orlando. Que pode dar todo esse suporte. Legal. E aí então, onde os dois negócios se combinam. A gente não deixa ele na mão em momento algum. Boa. Quanto aos competidores, acho que esse é um mercado relativamente novo. Sim. Então, quando a gente estava discutindo sobre a ideia, uma das primeiras coisas que a gente foi fazer, e eu imagino que seja de praxe no empreendedorismo, você vai olhar quem que já está no mercado, o que esse cara está fazendo, como que ele precifica o produto dele. E aí a gente foi olhar tanto competidores, né, que na época não eram competidores, mas nacionais quanto internacionais. Sim. E uma das coisas que acendeu também, né, que nos deu aqui um guia, né, de que esse era um mercado interessante, é justamente não ter um líder consolidado, né, um mercado bastante fragmentado. E aí quando você vai olhar, né, quem são os sócios dessas empresas,
geralmente são empresários, né, de grande sucesso em outras áreas do entretenimento que também atuam nessa vertente. Então, eu lembro a gente sentado lá, olhando o site do pessoal, buscando quem eram os sócios, tentando encontrar ali, eventualmente, qual era o patamar de faturamento, qual era a margem, se passando por cliente também para orçar os serviços e ver como era o atendimento comercial. A gente percebeu que tinha uma oportunidade, né? E aí também fora do Brasil, há um tempo atrás, tiveram alguns movimentos de M&A nesse mercado, principalmente nos Estados Unidos, né? Acho que umas 2 ou 3 empresas, há uns anos atrás, foram vendidas para grupos maiores. Né? Então, o que a gente percebe é que esse mercado, eventualmente, ele tende a se consolidar com um grande líder ou... né, empresas grandes que atuam em segmentos adjacentes, né, como é o caso da hotelaria, a incorporação de luxo, elas também podem passar a atuar nesse segmento, né, que ainda está se desenvolvendo no Brasil. Muitos hotéis de luxo, como o João falou, principalmente no Nordeste, estão abrindo área de vilas. Por quê? Sim. Porque hoje algumas pessoas, eu acho que até era engraçado pra gente, na pandemia, a gente conseguiu ter ali o nosso sprint inicial. E aí as coisas começaram a voltar ao normal. E a gente falou, será que vai dar certo? Como vai ser agora? As pessoas vão voltar a hotéis, as pessoas vão voltar à vida normal, ou será que elas ainda vão querer procurar casas? E na realidade a demanda por casa só aumentou. Então hoje muitos hotéis de grande expressão estão abrindo a parte de vilas. Então você tem ali todo o serviço de hotel, onde eles abriram em um local próximo, casas que você aluga como uma vila fechada. Sim. E aí ele vai colocar a arrumadeira e tudo mais. Porém, isso ainda é muito pequeno no Brasil. Mas você já vê esse movimento acontecendo também. Eu costumo falar, muita gente pergunta, né? Qual é o seu maior concorrente? Na verdade, o nosso maior concorrente eu enxergo como sendo a hotelaria. Né? Porque a gente precisa prestar um serviço que tudo o que o cliente gosta no hotel a gente tem que ter. E tudo que ele não gosta, a gente tem que ter bem também. Então, a gente tem que ir no erro da hotelaria, fazendo certo, e no certo da hotelaria, fazendo melhor ainda. Legal. Né? Então, assim, eu enxergo a Casa Veraneio como aquele hotel ideal, como a gente chama muito de resort particular, né? Onde ele não vai disputar com ninguém o espaço da quadra, da piscina, o horário do almoço ele que vai escolher, o que ele vai comer, ele vai escolher. Né? Se ele quiser um show em uma noite, ele vai escolher. E se ele quiser uma massagem, uma fisioterapeuta, o que ele quiser, na hora que ele quiser. Se ele quiser acordar às 10, se ele quiser acordar às 6, tá lá o café na hora que ele pediu. Vocês devem ter passado por algumas coisas super curiosas já, de pedidos inusitados. O que dá pra citar aí? Porque deve ter tido Tem algumas coisas que nem dá pra citar. Eu sei, por isso que eu tô falando. Deve ter coisas que não pode citar, mas o que é publicável, assim, obviamente não precisa citar nomes nem nada, mas... O que é coisa curiosa que dá pra assim, cara, já me pediram X, já me pediram Y, já me botaram nessa roubada? Eu acho que assim, a gente pode falar, porque a gente também faz despedida de solteiros e solteiras, né? Então, mais publicável que a gente pode falar é de uma despedida de solteiro que teve e que foi pedido transfer, pra ir pra uma festa na região. E na volta, na madrugada, já churrasco com DJ, com convidados e convidadas. Um after na casa. A própria gestante foi uma coisa... Primeira vez também, uma fisioterapeuta para voltar da gestante em um local que é não tão estruturado como o Praia do Forte. Acho que esse foi um desafio grande. E o resto pra gente se tornaram... Todos são desafiadores, mas se tornaram rotineiros. Então, pra gente conseguir ficou mais fácil, seja qual for o serviço. Entendi. Mais fácil não, eu não digo mais fácil, eu digo que é menos desafiador. Sim. Porque fácil nunca é. Você tá certinho que, não, tem aquele serviço, já tá tal. O cara liga pra você em cima da hora, não vai dar. Quantas vezes, né, Luca? Nossa, corre. Ele fica, mãe... pra quem não sabe, o Luca é meu filho. Mãe, a gente precisa agora... Onde tá? Não sei o que. E o cliente deve mudar de opinião também. Ele deve deve entregar para você uma programação. Eu quero fazer tais coisas. Mas o cliente e aquilo deve, não precisa publicar, né? Ele deve mudar no mesmo minuto. É que a gente tá falando né? de estadia. Mas a Casa Veraneio também faz muito evento. Então, na parte de evento... Eventos corporativos, né? Para empresas. Também. Lazer e corporativo. Também. Mas o nosso mais forte é evento corporativo mesmo. Porque as pessoas pegam uma casa ao invés de um hotel, é a mesma história, tem todo espaço privativo, legal. A gente pode montar a estrutura que a pessoa desejar,
E aí, em eventos, você acaba tendo pedidos mais diferentes. Então, a gente já levou escola de samba para fazer uma surpresa para um aniversariante, já levou... Em plena pandemia, né, Lu? Em plena pandemia. Surpresa até pra mim, que fui contactada no meio ali do evento. Boa. Eu acredito que a gente consegue realizar hoje praticamente tudo que o cliente solicitar, desde que seja algo planejado. Nós temos uma equipe super capacitada e que, putz, o céu é o limite para o pessoal lá no escritório, então a gente consegue buscar opções, apresentar e entregar de uma maneira muito legal. Boa, boa. E quando vocês olham pra frente agora, quando vocês olham 5 anos pra frente, 10 anos pra frente, qual que é o objetivo agora? Acho que assim, a gente tem algumas avenidas de crescimento. Como a gente estava comentando anteriormente, a gente ainda está numa crescente, né, bastante expressiva, então imagino que ainda a gente siga mais alguns anos focado no nosso core, que é a realização de eventos, tanto de lazer quanto corporativos, nas casas que a gente tem hoje no portfólio. Então a nossa equipe está voltada a crescer essa vertical, né? A gente trabalha no nosso escritório também, a gente tem ali uma parcela da remuneração variável que é bastante importante na remuneração dos colaboradores, que está diretamente ligada no crescimento da receita dessas verticais. Mas assim, o que a gente pode pensar, né, daqui 5 e 10 anos é colocar o pé em outros segmentos adjacentes ao nosso, que trabalhem com o mesmo cliente final, né? Então, basicamente, aumentar o share of wallet, né? Então, Sim. Além da gente promover aí esses eventos de lazer, esses eventos corporativos, a gente enxerga também, eventualmente, uma possibilidade na incorporação. A gente enxerga a possibilidade de parceria com marcas para trabalhar mais uma parte publicitária desses eventos que a gente faz, né? Então, não sei, às vezes você coloca lá uma marca para patrocinar uma casa e ela leva diversos influencers ou faz ativação de produto, né? Explora uma certa região ali que ela quer dar entrada para um lançamento de do novo portfólio dela, de produtos ou de serviços. Mas eu imagino assim, a gente tem um bom modelo de negócio na mão, né, que gera bastante caixa, a gente tem um take rate muito maior do que os nossos pares, que trabalham ali também no segmento de viagens, no segmento de turismo. E eu imagino que a gente também poderia ser, né, mais uma BU de negócios de uma grande empresa que eventualmente queira também atuar nesse mercado. Então, acho que a gente hoje, né, como o Luke e a Adri comentaram, a gente tem um escritório em Atibaia. Atibaia é uma cidade próxima de São Paulo, que tem uma mão de obra extremamente qualificada e poucas oportunidades de emprego em empresas empolgantes. Então, a gente tem um diferencial que é a nossa equipe, que é uma equipe muito mais qualificada do que a gente enxerga aí nos nossos pares. É uma equipe jovem que tem vontade de fazer acontecer e abraçou o sonho tanto quanto a gente ou até mais, assim. E a gente brinca que lá não é que vestem a camisa, soam a camisa também, né? Suam, né? Suam. Ó Então, o professor aqui. Hein? Exato. Então tá todo mundo engajado, né, nesse crescimento. Hoje a gente não tem, assim, uma meta... na verdade, a gente tem uma meta anual de faturamento, né, que é bastante agressiva, inclusive, mas a gente não sabe exatamente qual que é o limite, né, aonde que esse negócio pode chegar. Então, o que a gente procura hoje no dia a dia, né, para a gente conseguir chegar daqui 5, 10 anos com uma empresa sólida, é, de fato, alicerciar né, o nosso modelo de negócio em processos, numa equipe qualificada, né, e algo que seja sustentável a longo prazo, né? Então, as margens com as quais a gente costuma trabalhar, a forma, né, o molde das casas que a gente tem, né? Então, não seria viável a gente realizar um serviço personalizado da forma como a gente realiza numa casa para 2 pessoas ou para 3 pessoas, né? Porque daí o nosso volume ele teria que ser assustadoramente maior, né, do que ele realmente é hoje, né? Que a gente procura trabalhar com cheques um pouco maiores, né? E isso possibilita que a gente dê uma atenção especial para cada uma dessas pessoas.
Boa, boa. E Luca, é sua primeira experiência com empreendedorismo? Fora acompanhar sua mãe ali no que ela já fazia forma, de maneira sim, indireta? Eu sempre fui muito voltado ao comercial. Então eu lembro eu quase criança, assim, com 10, 12 anos, vendendo perfume na rua. Porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, que gostava de ter meu próprio dinheiro, mesmo criança, e me comunicar com as pessoas, e vender um produto para elas. Na pandemia, eu acabei até vendendo máscara, então quando eu comecei a vender máscara, que tava aquele surto, tudo mais, só máscara de tecido, porque máscaras medicinais eram voltadas à parte de hospitais e clínicas, até mesmo em Atibaia, tudo que eu olho, eu falo, tem que ser o melhor. Então comecei a vender máscara, comecei a vender nos maiores mercados da região, comecei a vender de uma maneira que eu nem sabia que conseguia. Antes da pandemia, me apaixonei por eventos, porque minha mãe sempre teve agência de viagens, porém antes disso ela tinha uma agência de eventos. Então ela fazia muitos aniversários com mega produções aqui em São Paulo mesmo, e eu sempre estive neste meio artístico, diremos assim, porque a maioria dos meus familiares trabalham com televisão, produção de comercial, parceria com marcas, então sempre estive nesse meio de relacionamento. E uma coisa que eu sempre falei pra mim mesmo é que eu não gostaria de ir numa área televisiva, diferente da maioria dos meus familiares, porque ali você criava uma coisa, mas você não entregava a experiência final. Já em evento você trabalha, rala, faz tudo, e no final você vê a pessoa vivendo a experiência ao vivo ali, seja desfrutando de um evento, de uma casa, de uma experiência. Então, neste momento da minha vida, eu decidi fazer gestão de eventos, vim morar em São Paulo, trabalhei em uma agência voltada ao corporativo, e aí peguei essa experiência que eu trouxe para dentro da Casa Veraneio hoje, por isso que um dos braços mais fortes internos é a parte corporativa. E que eu imagino que seja um dos diferenciais até dos demais do mercado, porque muitos focam apenas em hospedagens, lazer e tudo mais, enquanto a gente foca muito também em atender empresas, seja com offsites de 20 pessoas ou eventos de 1.000 pessoas. Então acho que esse é um dos nossos principais diferenciais também. Legal. E cara, você acabou, não sei se foi escolhido ou caindo na cadeira de CEO, como é que foi isso aí? Foi uma eleição ou foi uma imposição? Foi natural? Como é que foi? Natural, né? Foi natural. Eu acho que é algo natural, até porque quando a gente começou, antes de tudo, né? Ela é minha mãe, então desde sempre, o João conhece há mais de 15 anos como amigo mesmo. E aí eu acho que assim, quando você tem sócios, não adianta você ter sócios com pensamentos iguais ou com qualidades iguais. Você tem que ter cada sócio com o seu superpoder. Então aqui a gente tem uma pessoa muito inteligente estrategicamente, principalmente na parte financeira, que é o João, e que ao mesmo tempo é uma pessoa que nunca deixa nenhum do nosso time se acomodar, e quando eu falo nenhum do nosso time, digo até nós mesmos. Eu sou o cara chato, né? Ele tá sempre querendo extrair mais de cada um, e mais, e mais, e mais. Mas também nos dá uma visão muito boa, um business plan muito bom, e uma prospecção muito melhor. A Adriana é uma pessoa muito mais experiente do que nós dois, então passa uma credibilidade muito maior, que era até o nosso receio no início, e ao mesmo tempo, com toda a experiência que ela tem, ela é uma ótima gestora. Então, seja gestão de pessoa no nosso dia a dia, ou relacionamento com clientes, de quando querem uma cara mais experiente, saber tratar, lidar com problemas e tudo mais. E eu acabo sendo naturalmente uma pessoa muito focada no resultado, na execução de tarefas. Então, acabou que quando a gente falou, beleza, a gente precisa montar a Casa Veraneio. A gente sentou ali e falou, não, vamos montar a Casa Veraneio. A gente precisa ter tantas casas. Ah, legal. Como que a gente vai fazer para conseguir essas casas? E aí eu automaticamente peguei e comecei a ligar para as pessoas, entrar na internet, mandar mensagem, falar, meu nome é Luca, eu tô com uma ideia aqui, o que você acha? Muitas vezes entrando no meu nome, né? Entrando em nome de Adriana, para passar um pouquinho maior credibilidade, aí eu ia para um segundo contato. Então acho que essa minha função hoje vem muito do meu perfil de querer executar tarefas. Então eu vejo um problema, eu busco uma solução para ele. E aí automaticamente acabo gerindo o nosso time do dia a dia, buscando novas soluções no nosso dia a dia, melhorias no dia a dia. E por isso que eu tô, acho que nessa função, porque cada um deles já tem as outras funções que são tão importantes quanto. E o que tem sido o maior desafio? Porque essa é uma posição que não é fácil não, né? O que tá sendo mais difícil? Acho que vamos separar a pergunta em duas, né? Qual que é o maior desafio hoje da companhia, da Casa Veraneio? Vamos pensar, né, o principal desafio hoje. E o seu individual, assim, pensando, não, eu na posição aqui, o meu principal desafio hoje é X.
Eu vou falar primeiro do meu desafio. Meu desafio maior hoje é porque eu tenho uma paixão muito grande pelo que eu faço. Então, a minha vida se tornou a Casa Veraneio. E uma dificuldade que eu tenho é saber separar as coisas. Então, eu vou viajar semana que vem. Porém, eu falei, tô indo pra um lugar legal, já deixa eu ver o que tem de casa ali, de pessoas que eu posso conhecer chefes de cozinha na região, falar com as pessoas, e aí automaticamente tem pessoas da minha vida pessoal que estarão comigo e falam, você tá aqui pra descansar, não tá aqui pra trabalhar. Eu acho que esse é um desafio meu, mas que não é um problema. É pelo contrário, né? Eu acho que no início a gente tem a motivação e aí depois a gente é movido pela paixão. Sim. Então, se eu não fosse apaixonado pelo que a gente faz, pela Casa Veraneio, pelo negócio e por tudo que ele pode nos proporcionar, não seria possível estarmos aqui hoje. Sim. Então, esse é o meu maior desafio, mas não é um problema. É um desafio que faz parte da inexperiência de um primeiro negócio. Eu diria que não, cara. Todo empreendedor vive isso, né? A gente tem dificuldade de separar a PF da PJ, né? Então, assim... Eu posso falar que isso pra mim foi um grande problema em empresas anteriores que eu tive. Muito difícil. Agora, com eles, fica mais fácil. Porque, né, antes era só meu marido e eu, aí vira uma coisa só. Sim. É muito difícil empreender assim. Então, precisa ter terceiros... né? Segundos, terceiros. E assim, o negócio, eu acho que no final das contas, né, o empreendedorismo, uma empresa, ela muitas vezes prospera justamente por esse desafio que o Lucas citou, né? Que é a paixão do cara de acordar e dormir 7 dias por semana, 365 dias no ano. Pensando o tempo inteiro no negócio. Pensando o tempo inteiro no negócio. Como que eu consigo crescer, como que eu consigo otimizar a despesa. Como é que acha uma sacada adicional e daí enxerga alguma coisa e aproveita as oportunidades negócio, que às vezes vai você não tá nem e tudo mais. Num âmbito corporativo ou trabalhando, você vê uma oportunidade. Fala, legal ter um rótulo assim. Por que a gente não deixa numa casa? Mas a gente já deixa, mas é um exemplo. Porque não tem a caneca. A gente deixa também. A gente, inclusive, tinha que ter trazido um kit, né? É mesmo, né? Depois a gente vai enviar um kit. A gente vai enviar. Mas, em geral, acho que esse é o meu desafio principal hoje. E na empresa, o meu desafio na empresa, né? Eu acho que a gente tem um desafio da empresa em si, mas o meu desafio na empresa é se tornar um gestor, né? Ter um time no qual conta muito comigo, no qual acredita muito em mim e que eu preciso saber geri-los, dar as melhores ferramentas, mostrar os melhores caminhos, dar autonomia para eles realizarem as coisas. Então, acho que esse é o meu maior desafio hoje dentro da Casa Veraneio e principalmente tomada de decisões. A gente pode por aí também delegar, né? Sim. Acho que é um desafio para você. Que é o gerir, né? O delegar, conseguir dar autonomia, soltar e fazer isso. E acho que a parte de decisões na posição que eu tô é um desafio muito grande, né? Porque a gente lidar com decisões difíceis diariamente. Então, são desde as mais básicas até mais complexas. Porém, você precisa acertar 100%. Porque cada escolha que você faz, você vai ter uma consequência. Sim. E cada dia que eu tomo uma decisão, a maioria delas acaba sendo na consequência que eu queria, a gente segue por um caminho que eu gostaria. Porém, outras, algumas vezes, você não tá no momento correto. E daí você aprende com elas. Exatamente. Eu acho que é mais ou menos isso que eu passo, principalmente no meu dia a dia hoje. Eu acho que uma coisa do lado B, que, né, vamos falar um pouquinho do lado B, que acontece, e eu acho muito bom isso. Eu, como mãe, falando, e sócia, né? Ele vai resolver os problemas, eu tenho a minha parte, ele tem a dele, mas quando o problema fica um pouquinho maior, mãe, o que você acha disso? Isso é muito bom, porque é um super prazer e orgulho ver o Luca voando, né? Mas também é bom saber que ele sempre vem pro ninho um pouquinho, quer dizer que tá servindo, né? Aquele embasamento todo. Então a gente tá ali pra isso mesmo. O João, eu, por exemplo, sou a que sempre preciso de tal coisa. Pode, João? Eu sou a sócia que todo mundo fala assim, ai, quanto é não sei o quê? Eu só sei te falar tudo que você vai receber, o que vão te fazer, o que vão te tratar. Não me fale em números. Não você só me realiza fale os desejos. só. Exato. Tá disponível? Não sei. Quanto custa? Não sei. Você fala com o Luca, que o Luca vai falar com o comercial, que vai chegar até o João e eu vou estar lá para te receber. Né? Eu gosto muito de pessoas. Minha essência é educação, então toda a vida eu gostei de lidar e fazer as pessoas felizes. Então a gente tem isso me deixa muito feliz em tudo que o Luca falou. E quem é... Bom, eu já vou perguntar, mas acho que essa é a resposta. Quem que é a pessoa do não, geralmente é o João. Também.
Também, também. Não, eu acho que A cada gente toma setor... decisões muito em conjunto. muito E eu em acho conjunto. também que cada setor tem um não e que é respeitado por nós, né? Então, tem coisa que eu falo não e eles falam não, é verdade, melhor não. Tem coisas que ele fala não, porque é do setor dele, não, realmente é melhor. E tem coisas que ele fala não e a gente também entra em conjunto. Legal. Tanto que tem também o contrário, né? A gente discute e chega numa outra resposta, às vezes até melhor do que um ou outro pensava. A nossa divisão de atividades, assim, escopo de trabalho, ela foi muito natural, né? Então, eu lembro, assim, a gente abriu a empresa e numa das primeiras estadias que a gente ia fazer, o Luca me falou, a gente fechou lá e tal, a Adri já me conhecia cliente, não sei o que, fechou. Eu falei, beleza, e quanto que, né, vai entrar, quanto que a gente vai receber e tal. Daí o Luca, mas a minha mãe não cobrou nada. Vai fazer pra ela conhecer o serviço e tudo mais. Eu olhei. E aí a gente já definiu assim no ponto 1. Dri, você não cuida da parcela aqui comercial. Foi a primeira coisa. Eu tenho um grande problema. Eu sou workaholic, né? Tem de quem puxar a veia. Mas eu não sei cobrar. A minha agência hoje porque não sou eu que cobro o preço. Tá ali, vem da operadora, vem da companhia aérea, não sou eu. Agora, você quer saber de preço? Conversa com os outros, porque eu não sei. Eu sei fazer, eu não sei cobrar. Né? Eu não sei precificar. Sim. Esse é o meu grande problema. E é por isso que a gente cai naquilo que a gente falou, né? Não faz sentido você ter sócios com qualidades semelhantes. Sim, claro. Você tem que ter cada um com a sua vertente, Com a sua que o fortaleza, negócio vai se desenhar naturalmente. Acho que é um pouquinho Quando disso. o João falar, eu lembro da gente sentado ali, isso era na minha casa, tudo começou, o primeiro trabalho no quarto dele, eu subia pra reunião, depois passou pra garagem da minha casa, nós montamos escritório. Na Na garagem. Toda empresa grande Era tem que conhecer na literalmente numa garagem. garagem. Era uma garagem mesmo, bizarro, era garagem bizarro. mesmo. E aí depois... Tiraram a foto da garagem? Tiraram. Guardaram, Sim, tá lá. sim. E aí na garagem no início era assim, uma mesinha de MDF Aqui usada eu tinha da agência. É que reaproveitou. E aí coloca um quadro, aí coloca, né, esses quadros brancos de atividade, né? Coloca outro quadro de atividade, aí coloca um toldo, porque quando Aí, chovia não dava pra trabalhar. Muito na sala. frio em Atibaia, às A vezes. garagem não era fechada, era coberta não fechada. Então aí foi indo até a gente ir pro outro escritório. Eu sou muito fã de Walt Disney, né? Então tudo que a gente pode sonhar, a gente pode realizar, né? Sim, sim. E ele começou numa garagem, Sim. né? E então eu falo que a magia do Império Disney me move. Sim. E eu acho que esse movimento todo que acontece é muito natural na Casa Veraneio, apesar de ter todo um planejamento, um padrão, mas é muito natural. Então as coisas vão acontecendo, vão sendo organizadas para que tudo seja fluido, seja a melhor forma de atender. E hoje a gente tá no terceiro escritório, né? No terceira... Terceiro Foi espaço. pra garagem. Espaço. Da garagem a gente quase deu um passo pra trás, porque a nossa equipe acabou naquele momento ali se desmanchando por alguns motivos. Que era uma equipe de... Uma pessoa. Era mais uma, éramos nós dois mais uma. Essa pessoa Aí acabou saiu. se desmanchando e a gente falou, antes da gente trazer uma pessoa, nós precisamos sair daqui. Não dá pra você... É legal, começou e tudo mais, mas não dá pra gente crescer e trazendo pessoas pra trabalhar na garagem da casa. Então, a gente deu um passo pra trás, ficamos 2 meses já com quase 1 ano de empresa, operação Ainda na forte. garagem, só a gente. Só a gente, sem funcionários. E aí, a partir do momento que a gente conseguiu abrir o primeiro escritório, a gente voltou a colocar pessoas pra dentro. Legal. E aí, o escritório ficou pequeno e hoje a gente foi pra uma casa já maior também em Atibaia, onde conseguimos ter diversas pessoas trabalhando E com a eu gente. acho que em 2025 a gente provavelmente já estará procurando um novo espaço maior. Porque na verdade toda a família cresce, né? Sim. E toda casa precisa de espaço para a família toda. Sim, né? E a Casa Veraneio Também não tá é crescendo. diferente. Legal. E só um ponto para voltar numa pergunta que você havia feito, Julian, a respeito do maior desafio hoje da Casa Veraneio como empresa. Eu enxergo que o nosso maior desafio atualmente ele é a gente conseguir implementar a tecnologia tanto que nos permita escalar cada vez mais um negócio para outros estados, como também uma tecnologia que nos permita
ter um controle mais acurado da empresa atualmente, né? Então, a gente está em processo de implementação de um CRM, a gente está buscando soluções personalizadas de ERP, a gente está procurando, né, já estamos em fase final aí de contratação de uma nova empresa que vai cuidar da parte de impulsionamento, ads, marketing digital, que é uma empresa mais profissional, né, digamos assim. Então, eu inclusive vi um vídeo muito interessante esses dias do fundador do Airbnb dizendo, né, pode parecer meio contraintuitivo, né, mas ao invés de você começar pensando em escalar um negócio e aí sim você melhorar a experiência do cliente, talvez seja melhor você criar uma experiência única para o cliente e aí sim pensar em como escalar, né? E obviamente que a tecnologia ela é essencial para a gente conseguir dar cada vez mais escala. E eu acho que hoje o nosso maior desafio como o nosso negócio não é um negócio tradicional, né? Uma loja de varejo tradicional, enfim, um posto de gasolina. Então, todas as soluções tecnológicas que a gente precisa utilizar na nossa empresa, elas precisam ser personalizadas. Porque não existe um ERP que já foi construído para empresas que somem o serviço com a estadia, que paguem os prestadores, etc. Então, acho que esse é o nosso maior desafio hoje. Por outro lado, vai ser um diferencial, né? Ou seja, conseguir construir essa colcha dessa solução. Esse ano, quem conseguir juntar retalho na nossa colcha vai ser perfeito. Provavelmente vai ser o que vai diferenciar vocês de outros possíveis prestadores de serviço também. Inclusive, esses são os nossos principais projetos esse ano. Trazer essa automatização, né? Seja melhorias de site, como o João falou, ou experiência do cliente na jornada, mas também automatização interna de processos, que é o que você me falou. Nossa, mas como você geria os 70 prestadores com 400 hóspedes e sei lá quantos mercados? Foi literalmente na raça. Agora, para esse ano, a gente pretende já ter um processo muito mais bem definido, porém ele tem que ser desenhado, testado exclusivamente para a gente. Boa. Então, o nosso desafio e nosso objetivo esse ano é trazer essa automatização, porque a empresa já existe, a experiência que o João falou já existe, os clientes já consomem, então agora é a gente conseguir deixar cada vez mais profissional para conseguir escalar o negócio. Acho que esse é o nosso desafio. E, João, assim, cara, você veio de outro lado, né? Você veio do lado ali do cara que já olhava empresas maiores, com gaps de gestão ou oportunidades, com uma visão super financeira, às vezes até fria, entre aspas, no sentido, né, dessa questão do propósito, essas coisas todas, né? Como é que tem sido essa experiência agora de estar do outro lado da mesa? Né? Como é que você tem encarado isso e o que você percebeu que, putz, era diferente do que eu achava quando estava do outro lado, o que já deu para sacar? E aí, aproveitando a pergunta, você que é o cara financeiro aqui, você citou, a gente está crescendo, gerando caixa, mas nesse plano de expansão, o negócio consegue expandir com pernas próprias? Como é que vocês estão vendo isso? Você que veio desse universo de investimento também, como é que vocês estão encarando isso daí daqui para frente? Tá. Vou começar pelo final, né, na geração de caixa, que eu acho que é mais simples de explicar, mas basicamente hoje a nossa empresa ela tem uma geração de caixa positiva no sentido de fluxo. Então, primeiro eu recebo dos meus clientes, depois eu faço os devidos repasses. Legal. Então, basicamente, quanto mais eu cresço, mais caixa eu gero. Legal. Então, isso, para início de conversa, já facilita muito a gestão do negócio, porque eu não preciso constituir estoque, não tenho lá ficar controlando contas a receber de 150 dias, a sexta, a sétima parcela. Famoso ciclo de caixa positivo. Exato, ciclo de caixa, exatamente. Então, hoje a gente tem, por exemplo, uma PDD 0, né? Porque eu só entrego o meu serviço depois que o cara me pagou 100%. Sim. Então, são diversas facilidades financeiras que no final das contas tornam muito mais fácil a gestão do negócio. Sim. E a gente consegue focar muito mais na expansão comercial, no crescimento da empresa. Então, assim, de forma geral, acho que a gente não precisa de dinheiro externo para conseguir implementar os projetos, né, que a gente acredita que sejam necessários, mas ao mesmo tempo um smart money seria muito bem-vindo, né, onde a gente conseguiria
compartilhar, né, lista de clientes, onde a gente conseguiria integrar um back-office, onde a gente conseguiria tá junto, eventualmente, com uma marca mais conhecida e que tenha mais espaços de publicidade, um lugar maior na mídia, porque eu não tenho dúvida de que o nosso modelo de negócio é um bom modelo de negócio. Ele é um modelo que tende a crescer cada vez mais no Brasil, porque você não tem empresas líderes e todo mundo que descobre o serviço, né, quer fazer de novo. Então a gente tem um índice de recorrência, né, clientes que... Putz, o cara foi uma vez, no mesmo mês ele fechou mais 3 contratos para os próximos 3 feriados do ano. Então, acho que isso mostra que é um modelo de negócio sustentável a longo tempo, né, nos próximos períodos. Legal. Na questão financeira, né, então, durante muitos anos eu trabalhei num fundo de private equity. Então, basicamente, eu recebia o material das empresas, fazia as análises financeiras para decidir se o negócio... obviamente que não era eu que tomava a decisão, mas eu ajudava nas análises para entender ali se o negócio era economicamente viável, né? Tinha o fit ali com o que o fundo estava procurando, com a política de investimentos. E quando você entra do outro lado da mesa e você, de fato, está ali colaborando na gestão de um negócio, você percebe que uma planilha de Excel ela é muito importante. Ela realmente demonstra ali os resultados da empresa, você consegue entender muito da empresa pelas planilhas do Excel, mas de fato, aqueles números eles são construídos com base em muito trabalho de muitas pessoas que estão envolvidas, como o Luca disse, muito relacionamento, muitas pontes que já foram construídas. Sim. Então... No final das contas, principalmente em empresas de serviço, né, ou que tem aí serviço como grande parte do negócio, as pessoas, né, elas são o seu maior ativo. E muitas vezes, quando você está num fundo analisando difícil você representar muitas empresas ao mesmo tempo, de diversos setores, você tem pouco tempo de conversa mesmo com os empreendedores. Muitas vezes até você assinar um MOU, né, uma oferta ali não vinculante, você nem conheceu a empresa pessoalmente para, de fato, apertar na mão, ver no olho das pessoas ali se elas estão motivadas, engajadas, enfim, então, acho que esse lado mais humano, né, que você começa a perceber que, de fato, é o motor, né, e é o que realmente precisa ser evidenciado e regado ali, né, digamos assim, para o negócio crescer e florescer, né? Não adianta nada você vê um business plan, aqui eu vou colocar 30 milhões de reais em tecnologia, vou expandir minha equipe de venda aqui em 200 vendedores. Se você não tem as pessoas certas no lugar certo, motivadas, com um alinhamento de expectativas, né, com metas claras, e elas sabendo ali como que a engrenagem de cada uma delas gira ao todo, né? Porque no fundo você basicamente olha número, né, e planilha. E aí você acaba muitas vezes esquecendo da essência do negócio. Agora você tem que ligar para seus amigos lá e explicar para eles como é que precifica essas coisas, porque eles continuam ignorando no final do dia esse tipo de coisa. Eu acho que, né, a precificação do negócio ela vem muito mais de para quem que você está vendendo, né? Sim. O mesmo negócio ele pode ter valores diferentes a depender do comprador. É uma discussão de preço e valor, Preço e valor, né? Onde exato. a gente discute que preço é uma coisa, valor é outra no final do dia, né? Legal, ótimo. E pessoal, e quem quiser conhecer mais sobre o que vocês fazem, sobre a Casa Veraneio, quem fala assim, putz, achei legal esse negócio aí, quero colocar minha casa, ou quero... Como é que faz? É só entrar em contato com a gente. Como Nosso é Instagram, que acha vocês? @casaveraneio_oficial. Nós temos também nosso site, casaveraneio.com. E é só entrar em contato, oferecer a casa, oferecer ideias, serviços. A gente está aberto. Pessoalmente, vocês também têm Insta? Como é que vocês dividem esse dia a dia ou não? O nosso Insta, né? Quer falar um pouquinho? Eu sou uma pessoa um pouquinho mais fechada, então eu tenho um Instagram, mas é um Instagram fechado, assim como o do João. Tá. O meu Instagram é Luca Venturi, se alguém quiser ver, a gente vê se aceita ou não. O meu é aberto, tá? O meu é Adriana Barreto Venturi, é aberto. E eu tenho da agência também, quem quiser entrar lá, Adriana Venturi Viagens. Legal. Até também. o Alfredo Soares, uma vez que ele foi numa casa com a gente, ele foi me seguir no Instagram e falou... Abre esse Instagram aqui, rapaz. Começa a postar seu dia a dia, as casas que você vai, as experiências que vocês oferecem.
Mas hoje a gente mostra tudo isso na Casa Veraneio. Boa. Tá? Então, quem quiser, só colocar a Casa Veraneio no Instagram, a primeira que aparece é um símbolo marcante, dourado, que vai representar bem o que você busca. E é uma vez visto, jamais esquecido. E Legal. assim, a gente, até se falou onde a gente é visto, e até voltando um pouquinho mais, nós trabalhamos muito com influenciadores. Então, atualmente, a gente já recebeu, né, o Alfredo, que é também um parceiro, mas né, a gente já tinha um relacionamento antes dele ir. Já recebemos outros diversos influenciadores. E uma coisa legal que você perguntou até no nosso business plan foi quando a gente começou lá em abril de 2021. Montamos site, tínhamos ali acho que 6 casas, 7 casas. E aí a gente falou, tá, e agora? Como que a gente vai colocar para as pessoas conhecerem? Vamos chamar uma influenciadora. Aí o João falou assim, ó, você tem, acho que na época, 8 mil aqui para gastar. Esse daqui é Basicamente era tudo que a gente tinha. Esse daqui é todo o nosso caixa. Você gasta, faz muito bem feito com a pessoa mais assertiva possível. Uhum. E naquele momento a gente ficou, ou vai, ou acabou. Foi legal a brincadeira, obrigado. E aí neste momento que a gente fez, deu certo. Já começou a ter retorno imediato. No dia seguinte, E né? aí no próximo mês a gente fez outro, e depois outro, e depois outro. Então a gente acredita muito nessa construção de marca atualmente, através de marketing de influência, porque as pessoas hoje elas buscam muito uma referência, né? Legal. Nosso público não vai estar em um outdoor, passando na estrada, ou às vezes em um comercial de televisão, porque você acaba abrangindo muito. A gente busca o nosso nicho. Então a gente pega pessoas nichadas, influenciadores, coloca eles para divulgarem. Se tiver alguém interessado e for do nosso nicho, pode entrar em contato Por também. favor. E aí a gente acredita muito nessa vertente do marketing, na própria garrafinha. Então você chega no quarto, vai ter lá a nossa logo com uma água, vai ter um kit de boas-vindas que vai ser variado, uma vez vai ser uma agenda, outra vez uma vela, uma caneca. A gente sempre tenta trazer esses detalhes aos nossos Uma clientes. carta, né, de boas-vindas, porque o cliente é o mais especial. Exato, Legal. uma carta personalizada com o nome dele que a gente faz chegar até a casa, aquela carta. E também muitos mimos de empresas parceiras. Então a gente atualmente tem diversas empresas que expõem os produtos dela para o nosso hóspede. Então o que o João falou de buscar maior publicidade, às vezes não é nem a casa ser um espaço para foto, vídeo, comerciais. Mas divulgar sim o produto. a gente ter o contato final com o cliente final de outras legal. empresas. Então a pessoa ela vai literalmente ali ter um live marketing, ela vai, ganhei essa barrinha aqui do nosso parceiro Mais Mu. Ele abriu, comeu, ele pode nunca ter tido experimentado, e fala, nossa, vou virar um consumidor disso. Até o Bruno da Super Coffee, ele também deixa os sachezinhos de Super Coffee em todas as estadias. A Mais Pura deixa A Mais pipoca em Pura. todas as estadias, e entre outros parceiros que vão variando. E assim é uma maneira também da gente trazer um Legal. maior conforto ao nosso cliente, dele se sentir, sou especial, cheguei, tem um monte de coisa, e dessas marcas terem um contato com o cliente final que automaticamente é um possível cliente para elas também. A gente acredita bastante Deixa eu só nisso. falar uma coisa rapidinho. Pra mim, eu sou a parte de relacionamento, né? E pessoas. Então, a gente tá ensinando um pouquinho pro João o que são pessoas. Eu brinco. Mas pra mim, pessoas são, assim, extremamente importantes. Então, além de tudo isso que ele falou de marcas, tudo, o que me é muito gratificante é ver quantas pessoas e quantas famílias hoje dependem da Casa Veraneio, trabalham para a Casa Veraneio eventualmente ou frequentemente e curtem, gostam, têm prazer em trabalhar com a gente, mas que a gente está gerando, né, possibilidades para que eles também cresçam, para que Legal. eles tenham suas famílias amparadas. Então tudo isso também é muito legal. Legal, legal. Ótimo. E pra gente fechar o loop lá, você já virou pra aquela sua amiga que te pediu a primeira casa, a primeira vez, e falou pra ela, ó, você mirou no que viu e acertou no que não viu, e esse negócio Ela ficou... brinca Você que quer é saber? sócia. Ela continua alugando. Ela continua alugando, ela não quer ser sócia, Ela não. é minha não deu- cliente não- na Casa Veraneio, ela é minha maior cliente na agência e ela sabe que ela é super importante na vida da Legal, gente. legal. Que bacana. Ela é presente, né, Lu? Ela aluga, sempre tá com casa, vai pro exterior, Sempre com a gente. sempre junto. Que bacana. Turma, muitíssimo obrigado pela presença aqui hoje. Foi super legal esse bate-papo com vocês. Super bacana o negócio. Tenho certeza que vai dar mais certo, né? Já deu Sim. certo. E aí, acho que para as considerações finais, algum conselho? Adriana, você que está há mais tempo que os meninos, para quem quiser começar a empreender hoje, tem algum conselho, alguma coisa que você fala sempre, uma frase que você usa? Olha, primeiro de tudo, obrigada pelo convite, né? Já que a gente está finalizando. O meu conselho, primeiro de tudo, é seguir o coração.
né? Eu acho que a gente tem que ser apaixonado. Ah, tá, tem primeiro a atração e tal, mas você tem que seguir o coração, porque nunca você vai se enganar. E segundo, pé no chão. Eu acho que sonhar é, como eu disse, né? Se a gente sonha, a gente pode realizar, mas a realização depende totalmente de um pé no chão, de uma linha que você vá seguir e que você tenha pessoas ao seu lado em que você confie e que sejam parceiras no seu sonho. Show. Bacanérrimo. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente em mais esse episódio aqui do De Dono para Dono. Quem quiser conhecer mais sobre a Aldas, acompanha a gente lá no @aldas_ ou no meu Insta, no @juliantonioli. Conheçam mais sobre o pessoal da Casa Veraneio, que eles fazem, e tenho certeza que vocês vão curtir. Provavelmente vou convencer a chefe a experimentar em algum momento aí. Vamos ver como é que é isso também. Sim, beleza? Estamos aguardando. João, Adriana, Lucas, super obrigado aqui. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais. Tchau.